Candidato, para quem é a sua pergunta. Marcelo Freixo, vamos falar de proposta. Vamos lá. O Rio de Janeiro hoje, o salário do servidor está em dia. E a segurança está melhorando, e isso teve muito por conta do regime de recuperação fiscal e da votação e da concessão da SEDAI que você foi contra. Explica isso um pouquinho, que eu acho justo o povo saber. 1 minuto de resposta, Marcelo Freixo. Obrigado, Cláudio. Primeiro que deixar salário em dia é obrigação, não é mérito. Um governador que diz, eu pago salário em dia, sua obrigação. Ninguém tem que elogiar por isso, né? Assim, não tem cabimento um negócio desse. O regime de recuperação fiscal, ele vai ser cumprido no meu governo. Por isso a gente tem gente tão competente para fazer isso. Agora, Cláudio, tem uma coisa importante que é, o Rio a gente precisa parar de roubar. Tem que parar de roubar. Porque se parar de roubar, e o povo que está assistindo entende o que eu estou dizendo, porque se parar de roubar, vai ter dinheiro para a saúde. Por exemplo, o dinheiro que você perde, que a gente fala lá que está pagando muita gente que não trabalha. Quando você e Witzel assumiram, era 16 milhões. No ano seguinte passou para 20 e poucos milhões. Aí quando o Witzel caiu e você se tornou governador, mas você está há 4 anos, você jogou para 127 milhões e depois 400 milhões. Para quê? Para pagar o Bolsa Bandido, para pagar fantasma, para pagar a gente... Tá vendo? É isso. É assim, responsabilidade fiscal, responsabilidade social e ética. É assim que a gente vai governar, diferente do que está acontecendo hoje. Réplica, governador Cláudio Castro. Você vê que ele fala de paz, mas só de encher ódio. Mas vamos seguir aqui. Ele não respondeu. Ele foi contra servidor. Se fosse por ele, o seu salário estava atrasado. Se fosse por ele, você não tinha tido a recomposição de 13% esse ano. Se fosse por ele, os investimentos do Estado não estariam sendo feitos. Nós temos o maior pacote de obra da história do Rio de Janeiro, que é o Pacto RJ. E que na tréplica dele, ele vai dizer que é coisa de que eu estou dando para conseguir voto. Mas não. Mais da metade veio de um programa chamado Canteiros de Obra, dado pela Firjan, quase 70%. Então é o seguinte, é muita diferença no discurso bonito criado pelo Renato Pereira do que foi a atuação sempre. Está todo mundo aqui mostrando a diferença. Nós colocamos o salário em dia sim, e eu me orgulho disso. Tive as contas aprovadas sim, e me orgulho disso. Eu queria, inclusive, que alguém me perguntasse de CEPERJ para a gente ter duas respostas inteiras para a gente falar de CEPERJ. E você vai ver que não é nada disso. São os programas sociais do governo, que o governo voltou a ter capacidade. Réplica, 1 minuto, Marcelo Freixo. Obrigado. Olha, você que é servidor público, que está nos assistindo, vocês conhecem a minha história como deputado. Eu fui deputado estadual mais votado do Brasil. Isso é um reconhecimento da população. E sempre, a minha vida inteira ao lado do servidor. Meu pai foi inspetor de escola pública. E minha mãe foi funcionária de escola pública. Eu sou filho da escola pública. Professor por 20 anos. Então vocês me conhecem na luta. Como deputado federal, fui eleito o melhor deputado federal de Brasília, né, do Brasil, em Brasília, por 2 anos consecutivos. A população sabe o que a gente faz. A população reconhece o nosso trabalho. E principalmente o servidor público, que a gente sabe que está com a gente. O governo Cláudio Castro hoje não paga decentemente aos professores. Os professores de 16 horas, que foram para 18, até hoje não receberam. O governo Cláudio Castro está dizendo que não precisava contratar professor na pandemia. Exatamente na pandemia, que o seu filho e o seu neto mais precisaram de professor. Com a gente isso vai mudar. Cláudio Castro pediu direito de resposta, foi negado, candidato, mais uma vez, justamente porque é bem clara a regra, e eu já falei aqui e vou revisar. A regra é em relação à injúria e calúnia diretamente ao candidato como pessoa física. Agora é a vez de Marcelo Freixo fazer a pergunta e pela